Meu nome é Marco Antonelli. O que estou prestes a contar não é ficção. É um segredo guardado a sangue e silêncio por séculos. Uma verdade que me foi confiada por uma mulher no leito de morte de seu irmão, um homem que sabia demais. Uma verdade sobre o que o Vaticano realmente encontrou nas areias do Egito. Tudo começou nas pegadas de Napoleão. Suas expedições não desenterraram apenas tesouros, mas também segredos perigosos. Enquanto arqueólogos catalogavam relíquias e saqueadores roubavam ouro, um grupo seleto encontrou algo diferente. Numa câmara esquecida de uma pirâmide anônima, um papiro. Os hieróglifos eram estranhos, antigos, quase alienígenas. Falavam de um ser de poder imenso, um Aku, um iluminado, descansando em uma tumba oculta. Um faraó? Um sacerdote? Não, a palavra Aku era reservada aos deuses. O papiro não ficou muito tempo nas mãos dos acadêmicos. Agentes do Vaticano, sempre à espreita, o confiscaram. Em Roma, sob o peso de séculos de segredos, a tradução começou. E a dúvida se tornou uma obsessão perigosa. Expedições secretas foram financiadas. Anos de busca infrutífera. Corredores vazios, armadilhas desativadas. A pirâmide guardava bem seus segredos, até que encontraram uma câmara selada. Diferente de tudo, no centro, uma lápide. Não de pedra. Algo negro, reluzente como obsidiana polida, mas feita de um material desconhecido, frio ao toque. Perfeita, sem emendas, sem fechaduras visíveis. Apenas símbolos indecifráveis, belos e perturbadores, cobrindo sua superfície. Os homens enviados por Roma, cientistas, teólogos, soldados, sabiam. Aquilo não era obra humana. Mas o que estava lá dentro? A ordem era clara: abrir. A qualquer custo levaram semanas. Ferramentas modernas contra uma tecnologia ancestral. Finalmente, com um gemido que ecoou pela câmara, a tampa começou a ceder, e então a poeira, dourada, fina, brilhante, escapou da fenda como uma respiração contida por milênios. Os homens tossiram, inalando-a, sem saber que estavam selando seus destinos. Quando a poeira baixou, eles olharam, e o mundo deles desabou. Lá dentro repousava um corpo perfeito, humanoide, mas diferente, pele pálida como mármore. Cabelos longos e dourados, feições de uma beleza impossível e as asas, dobradas majestosamente ao lado do corpo, imensas, feitas de algo que não era pena nem pedra, algo vivo e morto ao mesmo tempo, sem sinal de decomposição. Milênios haviam passado, mas ele parecia ter sido colocado ali ontem. Ou talvez estivesse apenas dormindo. O silêncio na câmara era ensurdecedor. Alguns homens caíram de joelhos rezando. Outros apenas encaravam, a sanidade se esvaindo. Aquele achado não era uma descoberta. Era uma heresia, uma prova de que as histórias eram reais. E aterrorizantes, a ordem de Roma foi imediata e implacável. Silêncio absoluto. A câmara foi selada novamente. Ninguém que esteve ali deveria jamais pronunciar uma palavra sobre o que viu. O mundo não estava pronto. Talvez nunca estivesse. A tumba e seu ocupante angelical foram preparados para transporte sob o mais denso véu de sigilo. Mas algo já havia escapado, a poeira dourada. Nos dias seguintes, os homens da expedição começaram a adoecer. Febres altíssimas que não cediam, delírios vívidos, onde viam asas de pedra e ouviam sussurros em línguas mortas. Seus corpos definhavam rapidamente. A ciência oficial chamou de infecção desconhecida, mas os poucos que sobreviveram sabiam a verdade. Não era uma doença. Era um toque, uma marca. O pó dourado era a essência do ser, e agora corria neles uma maldição sussurrante. Um desses sobreviventes foi Vitório, um homem das sombras do Vaticano, parte da equipe logística. Ele viu o ser, respirou o pó, e ele carregou o peso do segredo e da doença que o consumia lentamente. Até seu último suspiro foi para sua irmã, Aurélia Vitória, que ele finalmente confessou. Foi dela, anos mais tarde, que recebi esta história. Uma mulher idosa, assombrada, que me procurou como último recurso,
temendo que o silêncio do Vaticano a engolisse antes que a verdade pudesse respirar. Vitório contou a Aurélia, entre tosses secas e sussurros febris, o que aconteceu depois. A tumba negra foi levada para uma cripta secreta sob a Basílica de São Pedro. Lá, longe dos olhos do mundo, a investigação começou de verdade. Cientistas e teólogos, escolhidos a dedo, trabalhavam em turnos obcecados. Extraíam amostras do líquido dourado que pulsava lentamente nas veias do ser. Analisavam sua composição, que desafiava a química, a física, a própria vida como a conhecíamos. Estudavam as asas, que pareciam mudar de textura ao toque, ora lisas como obsidiana, ora quase macias. Mas a pergunta central ecoava nos corredores subterrâneos. Como? Como aquele ser permaneceu ali, perfeito, por incontáveis séculos? Vitório não acreditava que estivesse morto. Ele sentia uma presença, uma consciência adormecida, contida pela tecnologia impossível da tumba. Aurélia, ouvindo o relato do irmão moribundo, perguntou o que ele achava que era. Vitório demorou a responder. O medo lutando contra a necessidade de confessar. Um anjo, ele finalmente disse, a voz um fio, ou algo mais antigo, algo que veio antes dos anjos que conhecemos. Anjo caído, banido para as profundezas da terra. Um ser celestial, aprisionado por motivos esquecidos? Ou uma entidade primordial, cuja existência abalaria os alicerces da fé? O Vaticano não tinha respostas, apenas medo. O medo do que aquela descoberta significava para sua própria narrativa de poder. E havia o papiro. As traduções mais recentes, feitas pelos melhores linguistas do Vaticano, revelaram algo ainda mais perturbador. O ser não era um conquistador, nem um prisioneiro de guerra divina. Era um professor. Havia ensinado aos egípcios antigos arte, beleza, engenharia, conhecimentos proibidos. Mas se era um benfeitor, por que selá-lo? Que conhecimento ele compartilhou que era tão perigoso? O que os egípcios temiam? E a pergunta mais terrível de todas, que assombrou Aurélia e agora me assombra. O que aconteceria se ele acordasse? Aurélia viveu com esse fardo por anos. O segredo a corroía por dentro. Ela se tornou reclusa, desconfiada. Cada rangido na noite, cada rosto desconhecido na rua, parecia uma ameaça. Ela sabia que o Vaticano tinha olhos em todos os lugares. Ela acompanhava as notícias de longe. Relatos fragmentados sobre movimentações estranhas em Roma, pesquisadores desaparecendo, arquivos lacrados, classificados como sensíveis à segurança da fé. Para Aurélia, cada notícia era uma confirmação. A tumba do anjo ainda existia, escondida nas profundezas do Vaticano, e eles estavam apagando qualquer vestígio, qualquer testemunha. Vitório foi apenas um dos muitos silenciados. O medo era constante. A criatura ainda estava adormecida, ou as décadas de estudo secreto teriam perturbado seu sono. E se despertasse, o que aconteceria? O papiro falava de um professor, mas também de um poder incompreensível. Uma noite, o medo se tornou concreto. Um envelope simples, sem remetente, apareceu em sua caixa de correio. Dentro, apenas uma folha de papel dobrada e 3 palavras datilografadas, frias e precisas. Você não está segura. O aviso anônimo foi o estopim. Aurélia percebeu que o silêncio não a protegeria. Se eles sabiam que ela existia, era apenas uma questão de tempo. Ela precisava agir. Precisava que a história de Vitório viesse à tona antes que ela se tornasse apenas mais um nome em um arquivo lacrado. Mas como? Ela sabia que estava sendo vigiada. Qualquer movimento em falso seria o último. O manuscrito onde registrara a confissão do irmão era sua única arma, mas também sua maior vulnerabilidade. A resposta veio em uma noite de tempestade. Passos pesados no corredor do lado de fora de sua casa. Lentos, deliberados. O girar quase inaudível da maçaneta. Eles não bateram.
Eles simplesmente entraram. Aurélia congelou na sala de estar. Um homem alto, de terno escuro e impecável, entrou. Seus olhos eram frios, vazios. Ele não a cumprimentou. Caminhou até a mesa onde Aurélia trabalhava e pegou o manuscrito. Você escreveu algo que não deveria. Ele disse a voz sem emoção. Ele folheou as páginas. Cada palavra dela marcada com um carimbo vermelho. Sabemos o que Vitório lhe contou. Isso morre aqui. Aurélia sentiu um nó na garganta. Que querem de mim? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. O homem a encarou. Que esqueça. Esquecer? Como apagar a imagem daquele ser? A dor na voz do irmão, o peso daquele segredo. E se eu não esquecer? Ela desafiou. O homem sorriu. Um movimento mínimo dos lábios sem calor. Então, se juntará aos outros arquivos inconvenientes. Ele colocou um isqueiro de metal sobre a mesa. Ameaça e solução em um único objeto, pensou ela. Queime. Ele ordenou. Aurélia olhou para as páginas, para a história do irmão, para a verdade que ele morreu para proteger. E então, para os olhos frios do homem, ela não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, ela pegou o isqueiro. A chama surgiu, pequena e hesitante. Ela aproximou o fogo do papel. As bordas começaram a escurecer, a se contorcer, as palavras se desfazendo em cinzas. Era como queimar a alma do irmão. As últimas páginas se transformaram em cinzas negras. O homem de terno escuro observou, impassível até a última brasa se apagar. Lembre-se do nosso aviso, ele disse antes de desaparecer na noite, deixando Aurélia sozinha com o cheiro acre da verdade queimada. Mas a chama que ele apagou reacendeu a dela. Naquela mesma noite, em segredo, Aurélia recuperou as cópias que havia escondido, uma dentro de um baú antigo, outra já a caminho de um jornalista exilado. O fogo não consumiria a história de seu irmão. Ela sabia que estava sendo vigiada. A paranoia era sua companheira constante, mas ela começou sua própria guerra silenciosa. Cartas anônimas, enviadas de locais aleatórios, com fragmentos do manuscrito. A descrição da tumba. A natureza do ser. A verdade começou a vazar gota a gota. Então, o pacote sem remetente. Dentro, um pergaminho antigo, selado. Um documento interno do Vaticano detalhando a Operação Aku. Confirmava tudo e revelava o impensável. O corpo na tumba havia desaparecido anos atrás. O anjo, despertado, solto. Aquilo mudava tudo. Com o pergaminho e o manuscrito restante, Aurélia fez sua jogada final. Procurou um jornalista italiano conhecido por sua coragem. Em uma cidade pequena, longe dos olhos de Roma, ela contou tudo. Apresentou as provas. O jornalista ouviu pálido. Isso é perigoso, ele disse. Mas precisa ser contado. E juntos começaram a espalhar a história. Não como uma bomba, mas como um vírus. Fragmentos vazados, artigos anônimos. O Vaticano sentiu o golpe. Arquivos foram lacrados. Acesso negado, rumores de criptas fechadas para reformas. Eles estavam com medo. A verdade estava escapando e não podiam mais contê-la completamente. Aurélia nunca soube quem me enviou o pergaminho. Talvez um traidor, talvez uma intervenção divina, ou algo mais. Ela viveu o resto de seus dias sob vigilância, mas com a paz de ter cumprido a promessa feita ao irmão. A história estava lá fora, incompleta, fragmentada, mas viva. Às vezes, à noite, eu olho para o céu e me pergunto, onde ele está agora? O ser que ensinou arte aos egípcios, que foi selado em obsidiana, que desapareceu dos cofres mais seguros do mundo. Ele está livre? Ele está nos observando? O pensamento é assustador, mas agora não há mais como voltar atrás. O segredo foi revelado e o mundo, queira ou não, terá que se preparar.